Uma boa noite a todos e a todas, queridos irmãos, trabalhadores, estudantes, colaboradores e simpatizantes da doutrina espírita, da Sociedade Espírita Allan Kardec. Sejam todos muito bem-vindos e que possamos nós, mais uma vez, estarmos em condições de estabelecermos uma sintonia perfeita, uma equalização e uma harmonização com os nossos irmãos da espiritualidade benfeitora. Pedimos a Ti, querido Jesus, que nos oriente, que nos permita absorvermos ao máximo a reflexão desta noite, que possamos receber os bálsamos salutares, que as nossas famílias, nossos filhos, nossos entes queridos, que todo o povo da terra seja iluminado e que seja considerado apto a receber todas as dádivas. Querido Pai, estamos hoje mais uma vez reunidos para em Teu nome e em nome da espiritualidade benfeitora conseguirmos desenvolver uma fortificação, que possamos nós estarmos em sintonia com os nossos irmãos benfeitores, que possamos receber o máximo, a paz, o amor, a luz, a força e a proteção. Pedimos ainda a Ti, querido Jesus, que por intermédio dos nossos irmãos da espiritualidade, que sejam fluidificadas as nossas águas que estão já disponíveis. Com isso, convido a todos a elevar o nosso pensamento ao Pai, nos harmonizando, nos energizando e, acima de tudo, refletindo. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós ao vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livre-nos liberta, Pai, de todos os males físicos e espirituais. Em teu nome, em nome da espiritualidade benfeitora, damos por iniciado o Evangelho de hoje e a nossa fortificação. E na continuidade nós temos hoje a abordagem do capítulo 25 do Evangelho segundo o Espiritismo, Buscai e achareis, itens 1 ao 5. Convido a todos que, se tiverem o Evangelho próximo, que acompanhem para uma melhor reflexão. Ajuda-te a ti mesmo, que o céu te ajudará. Pedi e se vos dará, buscai e achareis, batei à porta e se vos abrirá. Porquanto quem pede, recebe, e quem procura, acha. E aquele que bata à porta, abrir-se-á. Qual o homem dentre vós que dá uma pedra ao filho que lhe pede pão? Ou se pedir um peixe, dar-lhe-á uma serpente? Ora, se sendo maus como sois, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos. Não é lógico que, com mais forte razão, vosso Pai que está nos céus dê os bens verdadeiros aos que lhes pedirem? Do ponto de vista terreno, a máxima buscai e achareis é análoga a esta outra. Ajuda-te a ti mesmo, que o céu te ajudará. É o princípio da lei do trabalho e, por conseguinte, da lei do progresso, porquanto o progresso é filho do trabalho, visto que este põe em ação as forças da inteligência, da nossa inteligência. Na infância da humanidade, o homem só aplica a inteligência à cata do alimento, dos meios de se preservar das intempéries e de se defender dos seus inimigos. Deus, porém, lhe deu a mais do que outorgou ao animal, o desejo incessante do melhor, e é esse desejo que o impele à pesquisa dos meios de melhorar a sua posição, que o leva às descobertas, às invenções, ao aperfeiçoamento da ciência, porquanto é a ciência que lhe proporciona o que lhe falta. Pelas suas pesquisas, a inteligência se lhe engrandece, o moral se lhe depura. As necessidades do corpo sucedem às do espírito. Depois do alimento material, precisa ele do alimento espiritual. E é assim que o homem passa da selvageria à civilização.
mas bem pouca coisa é imperceptível mesmo. Em grande número deles, o progresso que cada um realiza individualmente no curso da vida. Como poderia então progredir a humanidade sem a pré-existência e a reexistência da alma? E se as almas se fossem todos os dias, para não mais voltarem, a humanidade se renovaria incessantemente com os elementos primitivos, tendo de fazer tudo, de aprender tudo de novo. Não haveria, nesse caso, razão para que o homem se achasse hoje mais adiantado do que nas primeiras idades do mundo, uma vez que a cada nascimento todo o trabalho intelectual teria de ser recomeçado. Ao contrário, voltando ao progresso que já realizou e adquirindo de cada vez alguma coisa a mais. A alma passa gradualmente da barbárie à civilização material e desta à civilização moral. E se Deus houvesse isentado do trabalho do corpo o homem? Seus membros se teriam atrofiado. Se houvesse isentado do trabalho da inteligência, seu espírito teria permanecido na infância, no estado de instinto animal. Por isso é que ele fez do trabalho uma necessidade e lhe disse: procura e acharás. Trabalha e produzirás. Dessa maneira serás filhos das tuas obras, terás delas o mérito e serás recompensado de acordo com o que hajas feito. Em virtude desse princípio é que os espíritos não acorrem a poupar o homem ao trabalho das pesquisas, trazendo-lhe já feitas e prontas a ser utilizadas, descobertas e invenções, de modo a não ter ele mais do que tomar o que lhe ponho nas mãos, sem o incômodo sequer de abaixar-se para apanhar, nem mesmo o de pensar. Se assim fosse, o mais preguiçoso poderia enriquecer-se e o mais ignorante tornar-se sábio às custas de nada, e ambos se atribuírem o mérito do que não fizeram ou do que não fizeram. Não, os espíritos não vêm isentar o homem da lei do trabalho, vêm unicamente mostrar-lhe a meta que lhe cumpre atingir o caminho que a ela conduz, dizendo-lhe: anda e chegarás, toparás com pedras, olha e afasta tu mesmo. Nós te daremos a força necessária se quiseres empregar ou utilizá-la. Do ponto de vista moral, essas palavras de Jesus significam: pedi a luz que vos clarearei o caminho, e ela vos será dada. Pedi forças para resistirdes ao mal, e as tereis. Pedi a assistência dos bons espíritos, e eles virão. Buscai e acharei. Acompanhar-vos com o anjo de Tobias vos guiarão. Pedi bons conselhos, e eles não vos serão jamais recusados. Batei à nossa porta, e ela se vos abrirá. Mas pedi sinceramente, com fé, com confiança e fervor. Apresentai-vos com humildade e não com arrogância, sem o que sereis abandonados. As vossas próprias forças e as quedas que derdes serão o castigo do vosso orgulho. Tal o sentido das palavras: buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Que assim seja. Então, se nós começarmos a refletir um pouco, debatermos até mesmo com os nossos familiares que estão convosco nesse momento, assistindo ou escutando, como poderia então a humanidade progredir sem a pré-existência e a reexistência da alma? Se nós compararmos, ou ainda, e se as almas se fossem todos os dias para não mais voltarem, a humanidade se renovaria incessantemente com os elementos primitivos, ou seja, você chegava num limite e começava da estaca zero. Para quem entende e tem um pouco de conhecimento com a informática, imaginemos um disco rígido de um computador, um HD. Que você tem um computador há 4, 5, 6 anos, 10 anos.
E naquele disco rígido você começa a salvar lá dentro, guardar fotos de recordação, documentos importantes, digitalizações, vídeos, palestras, inúmeras coisas do nosso dia a dia, da nossa vida. E de repente, um problema nos obriga a ter que formatar este HD. Ou seja, deletar toda uma trajetória que fez parte da nossa vida. Imaginemos nós tendo este HD dentro da gente e de repente um problema e apagar tudo. E ter que começar da estaca zero, a inserir novos dados neste disco. Voltando novamente, então, o nosso sinal deu uma queda, uma oscilação, mas imaginemos nós se o nosso disco rígido, aquele dentro do nosso coração, fosse apagado. Graças ao nosso querido Pai, que o nosso disco rígido não dá pane. Salvo em alguns momentos que nós apresentamos algumas panes, mas que nós conseguimos ao mesmo tempo restaurar os arquivos que nós temos da nossa vida. Que legal que nós conseguimos o nosso sistema operacional, a nossa vida, sempre ser reinicializada para uma nova vida. E o sistema operacional é o mesmo. Continuemos na caminhada. Não precisa simplesmente dizer que existimos e nunca mais existiremos. Ao contrário, nós vamos existir sim. E ainda mais, por que isso é que ele fez do trabalho uma necessidade? Ele disse: procura e acharás, trabalha e produzirás. Se nós não tivermos o discernimento, a capacidade, a força, a coragem e a perseverança de buscarmos, nós não vamos encontrar. Até tem um dizer antigo que diz assim: quem procura, acha. E realmente, quem procura, acha. Mas se nós procurarmos rosas em roseiras, nós vamos encontrar rosas. Agora, se eu procurar rosas numa macieira, eu não vou encontrar. Eu tenho que também ter noção daquilo que eu quero e onde eu vou buscar. A casa espírita, as palavras, o Evangelho nos conduz inúmeras vezes a nós trilharmos uma caminhada sem precisar nos equivocarmos no local que vamos buscar as nossas respostas, o nosso auxílio, entre outros. Mas e o trabalho? Como diz anteriormente, se nós não precisássemos trabalhar, qual a necessidade? O que nós faríamos aqui? Eu, neste exato momento, não estou, de uma certa forma, trabalhando? É importante para os nossos irmãos. E vocês, queridos irmãos, não estão trabalhando neste momento? De uma forma ou de outra, podem estar somente escutando este vídeo e desenvolvendo um outro a fazer simultaneamente. E não tem problema. Mas a nossa busca tem que ser constante. O trabalho dignifica o homem. Ah, mas eu não consigo. Você consegue. Você pediu força? Você pediu coragem? Você pediu determinação? Às vezes, esquecemos de algo tão importante que é a espiritualidade maior. Jesus, Ele está conosco, Ele segue e trilha os nossos passos lado a lado, mas Ele sempre vai respeitar uma máxima: o nosso livre-arbítrio. Nós temos a autonomia. Jesus jamais vai nos impedir de qualquer coisa que seja. Ele vai buscar de inúmeras maneiras nos auxiliar, até mesmo algumas coisas nos atrapalhar, para que nós paremos um pouco, reflitamos sobre o porquê que não está acontecendo da forma que eu queria. É porque não é para acontecer.
É porque é para você refletir e analisar os prós e os contras. O que que tem, o que que isso vai levar eu tomando tal atitude e tal atitude. E o que é pior, se nós analisarmos hoje, o necessário muitas vezes já não nos basta. A gente busca mais, mais e mais. E o nosso livre-arbítrio continua imperando. Mas vai chegar um determinado momento em que nós vamos ser convidados a refletir. Caso contrário, nós vamos ser infelizes por nossa própria conta. E pior ainda, não escutarmos a nossa consciência, aquela vozinha que às vezes nos diz: não vá, não faça. Por que isso? Por que não aquilo? Não vamos jamais interromper o ciclo normal. Nós temos o livre-arbítrio, mas precisamos também respeitar a espiritualidade que nos guia. Afinal, nós temos fé ou não temos fé? Nós acreditamos ou não acreditamos? Mas nem por isso nós temos que ser teleguiados. Nós precisamos fazer aquele trabalho da reinicialização, dar sequência no nosso conhecimento, dar continuidade naquelas coisas salutares, nas coisas saudáveis e importantes, que constroem e não denigrem imagens, amizades, entre outras. Busquemos assim, querido Pai, inúmeras oportunidades para crescermos e evoluirmos, pois o nosso disco rígido, ele só está absorvendo e nunca será formatado. Nossa vida é um sistema operacional. Quem é que opera junto conosco? Nosso querido Pai, Mestre Jesus. E é desta forma, irmãos, que nós pedimos a Ti, querido e abençoado Pai, que leve junto conosco energias salutares para que possamos enfrentar as adversidades, para fortalecermos as nossas provações e as nossas dúvidas. Para concluir, mais uma situação de que precisamos ainda melhorarmos, é que em determinado momento que nós nos encontramos, em que não podemos abraçar o nosso pai, a nossa mãe, a nossa avó, o nosso amigo, o nosso irmão da casa espírita. Mas nem por isso nós estamos longe. Muito pelo contrário, isso nos fortalece e faz a gente colocar em prática as escrituras, as palavras, as orientações que a espiritualidade nos trouxe, quer sejam nos evangelhos, quer sejam nos nossos estudos ou até mesmo na apometria ou na sala de desobsessão. Os nossos irmãos estão sempre nos acalentando com palavras, nos orientando a continuarmos na caminhada. Hoje, observava um detalhe. Hoje necessitamos de um álcool gel e de uma máscara para nos protegermos e proteger o nosso ente querido. Mas mais uma vez, o ser humano preocupado mais em ter e mostrar o que tem do que ser um bom olhar, conhecer as alegrias e as tristezas das pessoas somente através dos olhos, hoje estão transformando algo. Uma máscara que custa R$2 faz o mesmo efeito daquela que está custando 30. Mas eu preciso mostrar que eu tenho condições financeiras, que eu tenho um status a zelar e eu preciso colocar uma máscara que chame a atenção e que mostre que eu sou diferente, que eu sou mais, que eu tenho mais. Hoje não resolve mais isso. Ter mais ou não ter, hoje a situação sanitária, a saúde está em primeiro lugar. E independente de situação social, religião, entre outras, nós somos filhos do Pai, confiantes e acreditando na capacidade de superação, tendo em vista todas as palavras que o Criador nos ensinou. Que assim seja. E neste momento, para nós concluirmos
Este nosso momento, vou solicitar ao nosso irmão Eloy, que está aqui próximo de mim, para finalizar com a prece de Caritas. Agradeço mais uma vez pela oportunidade e o mais breve possível retornaremos. Fiquem com Deus. E tudo que pedirdes na oração, crendo, o recebereis. Prece de Caritas. Deus nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai força àquele que passa pela provação. Dai a luz àquele que procura a verdade, e ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o Pai. Senhor, que vossa bondade se estenda sobre tudo o que criaste. Piedade, Senhor, para aqueles que vós não conhecem. Esperança para aqueles que sofrem. Que vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber nas fontes dessa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos. Ó poder, ó bondade, ó beleza, ó perfeição, e queremos de alguma sorte merecer vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade que fará das nossas almas o espelho onde deve refletir vossa puríssima e santa imagem. Que assim seja. Uma boa noite a todos os irmãos.